Queridos irmãos e irmãs do nosso curso de teologia do Seminário Batista do Estado de Minas Gerais, aqui na nossa seção norte, que alegria poder me dirigir a vocês e anunciar a vocês que estamos começando a nossa disciplina de administração eclesiástica. E o nome administração eclesiástica não deixa de ser uma sofisticação, é a administração da igreja, a gestão das nossas comunidades de fé. E, ao contrário do que alguém possa imaginar, esse é um tema presente nas Escrituras Sagradas. Gosto sempre de brincar que a primeira função profissional que a Bíblia fala é a de administrador, quando Deus chama Adão e o comissiona a lavrar e cuidar do jardim, administrar aquele jardim. Então, essa relação de administrador, ou seja, de alguém que está debaixo de uma ordem para cuidar de alguma coisa, isso é ser um administrador, ela é uma função nobre, digna e mencionada com frequência na Bíblia. A Bíblia nos desafia a sermos mordomos, ou seja, economistas de Deus. A própria palavra grega, oikonomos, é aquele que cuida de uma casa, que administra uma casa, oikos, casa lá, e nomos, lei, ou seja, a lei da casa, como é que as coisas devem funcionar. Então, nós somos esses economistas de Deus, e é importante que a gente esteja atento, porque há alguns procedimentos, algumas regras que nós precisamos seguir na administração da casa do Senhor. Eu diria até, queridos, até com base em alguns textos da Bíblia, existem textos que são muito claros com relação a esse dom de administrar. A gente gosta sempre de falar dos dons na igreja, aqueles dons de manifestação, né? Línguas, profecias, milagres, mas Romanos alista outros dons também. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 6, Paulo diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, o dom de administrar é um dom espiritual, e a Bíblia diz que deve ser feito com diligência, com critério. Então, a gente percebe que há um cuidado de Deus em capacitar líderes para administrar. Então, não é uma coisa que deve ser feita de qualquer maneira. Eu diria até que a gente se preocupa muito, e é justo que preocupemos com a nossa formação teológica, com a sistemática, com a teologia histórica, com a teologia prática, joia, isso é preciso, é necessário. Mas nos descuidamos um pouquinho dos aspectos ligados à administração. A gente vê que grandes líderes precisaram de apoiadores, por exemplo, Moisés precisou de Jetro, seu sogro, chegar, orientá-lo, dizer, olha, você está sobrecarregado, essa forma de administrar aqui deve ser compartilhada. Então, a gente percebe que é necessário que busquemos ajuda, busquemos apoio, e essa disciplina que nós vamos tratar agora, ela é da maior relevância exatamente por isso. Eu também preciso lembrar aos colegas e a mim mesmo a orientação de Paulo a Timóteo, se não me falha a memória, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, Paulo ele recomenda a Timóteo que os obreiros, pastores, presbíteros, que fossem dedicados, que fossem bons líderes, bons presidentes, pessoas que presidissem bem a casa do Senhor, e que aqueles que fossem dedicados a esse ministério, bem como ao ministério de ensino, deveria ser merecedor de dobrados honorários. Ou seja, um bom líder, alguém que sabe gerir bem uma igreja, merece toda a atenção, merece todo o respeito. Isso deve fazer parte das nossas preocupações teológicas. Então, o desafio para vocês, amanhã vocês terão uma aula muitíssimo interessante, nós teremos o pastor Gilbert, Gilbert da Hora, o nome dele, e ele vai estar ministrando para nós, trazendo uma palavra baseada na experiência de ministério que ele tem, que aliás é muito bem sucedida,
é um dos pastores da Convenção Batista Nacional aqui da nossa região, mais respeitados, mais criterioso, ele é bastante criterioso, e é uma pessoa que tem uma experiência de vida maravilhosa, além de conhecimento, já tem experiência também no magistério teológico. Então, nós vamos recebê-lo com muita alegria amanhã, e eu gostaria que todos vocês estivessem presentes, que vocês partilhassem essa mensagem com outros aspirantes a ministério, pessoas que querem fazer um curso de teologia, seus irmãos e irmãs da sua igreja, da sua comunidade, levem eles para a nossa aula como aluno visitante, né, para que eles possam estar acessando também esse tipo de informação que vocês têm, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a aula de amanhã seja um sucesso para todos nós. Fiquem na paz de Cristo e até a nossa próxima conversa, tá? Deus os abençoe e sei que posso contar sempre com vocês. Grande abraço.